Olá, sou Gabriela Nogueira Casal. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre sacramentos, falando sobre o sacramento da Eucaristia. Então vamos começar com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então hoje nós vamos falar da Sagrada Eucaristia, que se o batismo é o sacramento fundamental da Igreja, aquele que nos introduz em todos os sacramentos, a Sagrada Eucaristia é o mais importante, é o centro de toda a vida cristã. Então, a Sagrada Eucaristia é o sacramento em que Jesus Cristo entrega o seu corpo e o seu sangue, ele próprio, por nós, para que também nos entreguemos a Ele em amor e nos unamos a Ele na Sagrada Comunhão. Assim, nos ligamos ao corpo único de Cristo, a Igreja. Segundo São Tomás de Aquino, no fundo, o efeito da Eucaristia é a transformação do ser humano em Deus. E São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, disse: Deus ter-nos-ia dado algo maior se houvesse algo maior que Ele próprio. E Ele nos deu, Ele próprio, através da Eucaristia. Então, a Eucaristia, depois do batismo e da confirmação, o terceiro sacramento da iniciação cristã da Igreja Católica. A Eucaristia é o misterioso centro de todos esses sacramentos, pois a imolação histórica, aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, torna-se presente de uma forma oculta e incruenta durante a consagração do pão e do vinho. Então não trazemos à memória ali a crucificação, a imolação de Jesus. Nós sim, na Eucaristia, essa imolação, esse sacrifício de Cristo, ele torna-se presente de uma forma oculta e incruenta na consagração. Então, a Eucaristia, portanto, fonte e centro de toda a vida cristã. Tudo aponta para ela. Aliás, não há nada maior que se possa alcançar. Quando comemos o pão partido, unimos-nos ao amor de Jesus, que no madeiro da cruz nos ofereceu o seu corpo. Quando bebemos do cálice, unimos-nos àquele que até derramou sangue durante a sua oferta por nós. Não inventamos esse rito. Foi o próprio Jesus que celebrou com seus discípulos a última ceia e antecipou a sua morte. Ele se ofereceu aos seus discípulos sob os sinais do pão e do vinho e exortou-os a celebrarem a Eucaristia a partir da sua morte, dizendo: fazei isto em memória de mim. Então, quando que instituiu Cristo a Eucaristia? Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia na véspera da sua morte, na noite em que ele ia ser entregue, quando reuniu os apóstolos à sua volta na sala da ceia em Jerusalém e celebrou com eles a última ceia. Então, em João está escrito: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, essa é a forma que Jesus teve de deixar esse amor a nós até o fim,
através da Eucaristia. E de que forma Cristo instituiu a Eucaristia? Olha que interessante. As palavras que o padre diz na missa, na instituição da Eucaristia, é da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 a 25. Então, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, essa antiquíssima narrativa sobre os acontecimentos na sala da última ceia é do apóstolo São Paulo, que nem foi testemunho ocular, mas registrou o que a jovem comunidade dos cristãos guardou como mistério sagrado e celebrava liturgicamente. Então, Bento XVI falou sobre a Eucaristia dessa forma: como pode Jesus distribuir o seu corpo e o seu sangue? Ao fazer do pão o seu corpo e do vinho o seu sangue, ele antecipa a sua morte, aceita no seu íntimo e transforma numa ação de amor. Aquilo que exteriormente é violência brutal, a crucifixão, torna-se interiormente um gesto de amor que se doa totalmente. Então, de um sofrimento, de uma violência, Cristo tira o maior amor que um ser humano pode receber através do seu sacrifício. Santo Agostinho, no tempo de sua conversão, escreveu: aconteceu que ouvi uma voz nas alturas: eu sou o alimento dos fortes, sobe e come de mim, mas não me transformarás em ti, como um alimento físico, mas tu é que serás transformado em mim. Dessa forma, Deus chamou Santo Agostinho a que buscasse receber a Eucaristia e mostrou a ele que quando recebemos a Eucaristia, nos transformamos em Deus e não Deus em nós, como acontece com os outros alimentos. E quão importante é a Eucaristia para a Igreja? Então, a celebração da Eucaristia é o cerne da comunhão cristã. Nela, a Igreja torna-se una, porque na Eucaristia recebemos o corpo de Cristo e somos transformados sempre de novo no corpo de Cristo. Na Sagrada Eucaristia, tornamo-nos um com Deus, como alimento com o corpo. E que designações tem a ceia de Jesus e que significam, né? Então, vários nomes designam esse mistério insondável da ceia de Jesus: Santo Sacrifício, Santa Missa, Missa Sacrificial, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição, Santa e Divina Liturgia, Sagrados Mistérios, Sagrada Comunhão. Então, vamos explicar em grupos, né? Santo Sacrifício, Santa Missa e Missa Sacrificial. Então, o único sacrifício de Jesus, que leva à plenitude todos os sacrifícios, torna-se presente na celebração eucarística. A Igreja e os crentes se inserem com a sua própria entrega no sacrifício de Cristo.
através da sua oferta, da oferta de sua vida, do fato de estarem ali presentes e participarem da missa. Então, a palavra missa provém da fórmula de despedida em língua latina, ite missa est, que significa ide, sois enviados. Ceia do Senhor. Cada celebração eucarística continua a ser a única ceia que Jesus celebrou com seus discípulos e, simultaneamente, a antecipação da ceia que o Senhor celebrará com os redimidos no fim dos dias. Não somos nós que fazemos a celebração litúrgica, é o Senhor que nos chama a ela, onde está misteriosamente presente. Fração do pão. A fração do pão era um antigo banquete ritual que Jesus aproveitou por ocasião da última ceia para exprimir a sua entrega por nós. Então, na fração do pão, os discípulos reconheceram-no após a ressurreição, quando Jesus repetiu essa forma da última ceia. Outro nome que é dado é Assembleia Eucarística. A celebração da ceia do Senhor é também uma assembleia de ação de graças, de agradecimento, na qual a Igreja encontra a sua expressão. Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição. É outro nome dado também ao sacrifício de Cristo, a Eucaristia Missa. Na celebração eucarística, não é a comunidade que é celebrada. Antes, ela descobre e celebra de um modo sempre novo a passagem de Cristo à vida, por meio do sofrimento e da morte. Ou seja, ela celebra essa passagem de Cristo à vida, que é a ressurreição, por meio do sofrimento e da morte. Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios. Na celebração eucarística, unem-se numa única festa a Igreja celeste e a terrestre. Então, o céu e a terra se unem, porque os dons eucarísticos em que Cristo está presente são, em certa medida, o que de mais santo se encontra no mundo. Fala-se também do Santíssimo Sacramento. E por último, o nome de Sagrada Comunhão, porque na Santa Missa nos unimos a Cristo e nele nos unimos uns aos outros. Fala-se de Sagrada Comunhão. Santa Teresa de Calcutá nos disse: a vossa vida deve ser tecida à volta da Eucaristia. Dirigi os vossos olhos para ele, que é a luz. Aproximai bem os vossos corações do seu divino coração. Pedi-lhe a graça de o conhecer, o amor para o amar, a coragem de o servir. Procurai-o ansiosamente. Então, isso nós podemos usar nas nossas orações durante a missa, né? Na hora ali que está acontecendo o sacrifício de Cristo, a consagração, né? Ela sugere aqui que nós devemos pedir a graça de conhecer, o amor para o amar, a coragem de o servir. E ela também nos disse: não podemos separar a nossa vida da Eucaristia. No momento em que o fizéssemos, quebrar-se-ia algo. As pessoas perguntam-nos: onde têm as irmãs a alegria e a força para fazer o que fazem? A Eucaristia contém mais que aquilo que se recebe, contém também o silêncio da fome de Cristo. Ele diz: vinde a mim, ele tem fome de almas. Então elas falam aqui, né, que Cristo tem fome de nós. Então, o quão é importante a gente receber a Eucaristia. Então, não podemos interromper essa ligação
da nossa vida com a Eucaristia, com Cristo, né? Faltando as missas aos domingos e aos dias determinados pela Igreja, cometendo pecado grave, não se reconciliando, enfim. Precisamos de fato buscar estar unidos a Cristo na Eucaristia. Isso é necessário à nossa vida. E na próxima aula nós vamos dar continuidade ao sacramento da Eucaristia, detalhando um pouco sobre a celebração da Sagrada Eucaristia através da missa.